Essa semana a Revista Curta começa com Arnaldo Antunes, deixando um pouco a música de lado para falar sobre a mostra que marca seus 30 anos como artista visual. O diretor artístico Luiz Duva mostra como acontece a experiência audiovisual em tempo real da mostra Live Cinema. A relação entre a narrativa e a arte contemporânea brasileira é o tema da mostra Ficções, que está em cartaz na Caixa Cultural do Rio de Janeiro. E Pedro Sá Moraes chega trazendo sua música cheia de experimentalidade. A origem dessa exposição é o seguinte, a exposição se chama Palavra em Movimento. Eu expus o ano passado aqui no Rio um trabalho mais recente, que era uma exposição que eu fiz na Galeria Laura Marciai, que eram umas caixas com pequenos monitores com animações em stop motion de fotos que eu venho fazendo em várias cidades há mais de 20 anos, enfim, fotos de letreiros, de placas de rua, que associadas nessas caixas, com leituras simultâneas em ritmos diferentes, acabam criando relações de sentido que são interessantes, enfim. E o curador dessa exposição é o Daniel Rangel. Aí eu queria trazer essa exposição para São Paulo, que é a minha cidade, e aí o Daniel sugeriu fazer uma exposição mais abrangente, com trabalhos de várias épocas, tudo isso. Então é uma exposição grande que acaba abarcando aí 30 anos e incluindo esse último trabalho, claro, o interno e exterior, mas os primeiros trabalhos são do começo dos anos 80, são umas colagens e tal. E aí passa, né, por esses meios todos e vários períodos e tal, e tudo acaba meio fazendo sentido, tudo envolve, de certa forma, um trato da linguagem visual com a significação poética. Olha, são muitos jeitos de criar, assim. Tem coisas que foram escritas como poema ou foram pensadas como um poema visual gráfico na página e depois adaptadas para o objeto, ou enfim, depois eu posso inserir algum movimento num vídeo. E tem coisas não, que são muito apegadas ao próprio meio, ao fazer já nasce um pouco assim, já tem a ideia daquilo ser um objeto, às vezes interativo para você mover. Tudo que eu faço é uma busca por potencializar os sentidos, enfim. Na verdade, a gente entoa nas canções, né, para carregar ainda mais de sentido aquelas palavras que estão ali, que escritas às vezes não têm a mesma força do que cantadas. Assim também a contaminação da linguagem visual, para mim, veio muito em função desse impulso poético de tentar, de certa forma, criar sugestões de sentidos que às vezes o traço dá, às vezes é como se fosse uma entonação gráfica, né? É como se tentasse o tempo todo carregar ainda mais de sentido as palavras, né? E eu estou ao mesmo tempo lançando esse livro agora aqui, Ninguém Precisa de Si, saiu faz um mês mais ou menos pela Companhia das Letras, então tem essa exposição. Tenho o livro novo, estou gravando um novo disco para sair em setembro, então juntou tudo. Então queria convidar quem está assistindo aqui o canal Curta para ir ver essa exposição que eu estou apresentando, que reúne, né, uma produção de muitos anos e que se chama Palavra em Movimento, curadoria do Daniel Rangel. Está no Centro Cultural dos Correios em São Paulo, depois vai para o Centro Cultural dos Correios de Brasília, depois do Rio de Janeiro. Meu nome é Luiz Duva, eu sou diretor artístico junto com a Márcia Derrack na Mostra Live Cinema e eu quero convidar todos vocês para assistir esse ano. A Mostra Live Cinema é uma mostra de performances audiovisuais que já está no seu 9º ano de realização. São 9 anos de um espaço dedicado à experimentação, tendências, exibição, pesquisa, tudo do audiovisual contemporâneo apresentado em tempo real. Esse ano a mostra foca sua atenção com mais intensidade ainda do que nos outros anos, as performances audiovisuais que têm o cinema como base geradora de sua experiência, de suas experiências e de sua reflexão. A gente tem como grande destaque um artista alemão que vai se apresentar no Cine Odeon no dia 8 de agosto, que se chama Robert Henk.
Temos também 2 apresentações no Teatro Boi Futuro, que são apresentações também baseadas em cinema, na quais nós convidamos 2 documentaristas cariocas para fazer a releitura ao vivo do seu cinema, ou seja, do seu audiovisual. A Mostra Live Cinema esse ano espera continuar contribuindo para a reflexão, para a geração de crítica, público, e principalmente para a geração e a possibilidade que novos artistas continuem mostrando seus trabalhos de audiovisual ao vivo. A gente convida todo mundo para as apresentações, com a certeza que o audiovisual ao vivo só se realiza diante do público. Meu nome é Daniela Nami, eu sou curadora, trabalho predominantemente no Rio de Janeiro e estou inaugurando a exposição Ficções, está na Caixa Cultural do Rio, e é uma exposição que investiga a relação entre a narrativa, seja ela literária ou imagética, e a arte contemporânea brasileira. A gente tem na Caixa 33 grandes artistas contemporâneos, entre eles Luiz Zerbini, Adriana Varejão, Delson Shoa, Rosângela Renaud, Marcos Chaves e jovens artistas de muito talento de todas as regiões do Brasil, como Marcone Moreira, Pedro Varela, Marcelo Mosqueta, Guilherme Dable, Lia Chaia e Marilá Dardot. É um time que passa por figuras de linguagem como a alegoria, pela metáfora e por um discurso que se dá, quando a gente fala em narrativa contemporânea, sempre aos soluços, né? Essa narrativa que aparece na arte visual, ela é uma narrativa que se dá aos pedaços, uma narrativa pós-moderna e labiríntica, né? Na qual não há um fio cronológico e nem uma ordem muito lógica. Então, a gente, na Caixa, está investigando essas questões que vão desde um trabalho da Virgínia Medeiros, que se dá dentro de uma Kombi, que se chama Fala dos Confins, e essa Kombi também tem nome, é a Kombi Catarina, que já é meio uma mascote da nossa exposição, até trabalhos que investigam uma relação ficcional e inventada com a paisagem. Porque a gente não se dá conta, mas a paisagem ela é uma invenção do homem. O homem está sempre se medindo com a natureza, então a paisagem também é ficção. Atrás de mim existe um trabalho do Luiz Zerbini chamado A Onda, que faz 1000 referências a Hokusai, a Turner e a outros grandes pintores da história da arte, e que também tem uma relação de paisagem, mas uma paisagem que é pop e que é rock and roll, e que também talvez seja uma síntese dessa exposição, porque a Onda do Zerbini, embora ancorada em imagens muito poderosas da história da arte, ela também é permeada por ruídos, por retângulos e cores que a interrompem, como se fossem soluços dessa onda, fazendo com que essa onda não caia tão macia. Isso que acontece com o trabalho do Zerbini, essa ideia de fragmento, de coisas meio desconjuntadas, percorre toda a exposição. O tempo traz verões, verás, as noites seguem-se às manhãs, e o termo das esperas vãs, do que será capaz pelas mãos artesãs. Além do Princípio do Prazer, é o disco que eu acabei de lançar, ele é o meu segundo disco de carreira. O primeiro disco, Claro Escuro, ele era um disco muito mais identificável com a MPB do ponto de vista sonoro. Os instrumentos, os arranjos. O Além do Princípio do Prazer, ele já é uma partida, ele já é uma ruptura. Uma menina e a cidade passando no meio, e a verdade batendo de quina na cavidade do meu anseio. A maneira de lidar com a materialidade sonora de um disco ou de um show, de um projeto musical, ela mudou muito a partir da formação do Coletivo Chama,
8 pessoas, 8 compositores se influenciando muito reciprocamente e principalmente a partir da minha relação com o produtor musical do disco, que é o Ivo Serra. Ele é um cara que vem da escola de composição erudita, estudou composição erudita na UFRJ, mas ao mesmo tempo ele é um cara que vem do pop, já tocou com o Seu Jorge, já tocou com o Fernando Abreu, já tocou com 1000 pessoas, ganhou um prêmio da música brasileira há uns 2 anos atrás com o melhor disco de música eletrônica. E com o Ivo, a gente decidiu mergulhar na busca por qual é o som, quais são os materiais sonoros que podem ser mais poderosos poeticamente para extrair a canção hoje do seu pano de fundo homogêneo e trazê-la para um lugar de figura em que as pessoas possam de fato se relacionar com ela como objeto novo. Cortado pela raiz, o passado é uma cicatriz. Exilado no meu país, esse estado eu sou feliz. Aí a gente foi procurar os elementos disponíveis, a gente foi procurar desde a história da música erudita do século XX, a gente foi procurar na música pop mais, digamos, inovadora, experimental, que está sendo feita agora, a gente foi olhar Radiohead, a gente foi olhar Bjork, a gente foi olhar Portishead, a gente foi olhar coisas que a gente sempre gostou para entender a narrativa da textura, que não é a narrativa das notas e dos ritmos, e das harmonias e dos acordes, mas é a narrativa é quase como uma narrativa abstrata musical. É a intuição de que existe uma figura musical que pode ser compartilhada, de que existe uma intuição poética que pode ser compartilhada. Daí nasce o além do princípio do prazer. Necessidade de transformar uma intuição poética numa imagem sonora compartilhável nesse momento, ainda que seja compartilhável pelo choque. Nos trópicos tristes, ergui meu palácio sobre palafitas. A morte sagraste nas flores do plácio.